Desconto é uma multa que tu aplica em ti mesmo por não saber apresentar o valor do teu serviço. Fala personal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Fala Personal. E o vídeo de hoje é um assunto levemente polêmico, mas me fala aí, tu concorda com essa afirmação ou discorda dessa afirmação? Bom, se tu quiser saber a minha opinião, eu vou te dizer que depende. Ah, Guga, depende não ajuda muito, né, na tua resposta. Eu sei, e aí eu vou explicar até o final desse vídeo todo o meu ponto de vista para que tu entenda que sim, depende de como tu tá fazendo isso, se tu tá fazendo isso da forma certa ou se realmente tu tá te multando, beleza? Vamos direto ao assunto então. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: todo personal trainer, quando entra no mercado de trabalho, a tendência dele é ter medo. Medo do quê? Medo de vender. A gente tem, por natureza, medo de falar sobre o nosso preço, com receio de que o cliente vai achar caro e a gente vai perder aquela venda. E eu sei, tão bem quanto tu, que no início da carreira, quando a gente está com pouco cliente, qualquer cliente faz diferença na hora de pagar as contas no final do mês. Então a gente não pode se dar o luxo de perder cliente de jeito nenhum. Tanto que eu defendo fortemente que vocês precisam se tornar especialistas em alguma coisa. Vocês têm que se tornar especialistas em emagrecimento, especialistas em eliminação de dor, especialistas em hipertrofia, especialistas no que quer que seja, para que a autoridade de vocês cresça e automaticamente vocês comecem a ter mais procura, comecem a cobrar um valor mais alto pelo serviço de vocês e se sintam mais valorizados. Mas a gente sabe que no início de carreira não é bem assim que acontece. Como que é geralmente que acontece? Bom, a gente começa a ir para o mercado de trabalho, quero começar a trabalhar como personal, e aí tu pega qualquer cliente que chegar na tua frente. Se o cara tá com dor, tu trabalha. Se o cara tá querendo emagrecer, tu trabalha. Se a mulher quer ficar forte, tu trabalha. Se a mulher quer fazer isso, tu trabalha. Por quê? Porque tu precisa pagar as tuas contas. Esse é o ponto principal para tu entrar no jogo. Tu precisa conseguir equilibrar tuas contas e saber que tu consegue ganhar dinheiro suficiente para pagar as contas no final do mês. Então sim, no início da carreira, eu te sugiro fortemente que tu saia pegando todos os clientes que aparecer na tua frente para ter condição de financeiramente ficar um pouco menos apertado ou até tranquilo, beleza? Só que isso se torna um problema a partir do momento que isso vira rotina na nossa vida. No início de carreira, tu tá meio perdido, tu tá atacar para todos os lados, tu ser aquele personal que eu chamo que é uma metralhadora giratória, porque ele sai atirando para todo lado para ver se ele acerta alguém e se ele consegue novos clientes, tudo bem. Mas isso não pode durar muito tempo. À medida que tu vai captando clientes, tu vai também te especializando para te tornar uma referência em uma determinada área. E referências, quando o cara se torna especialista em alguma área, a referência geralmente não trabalha com valores baixos e muito menos com desconto. Então, a partir do momento que tu começa a te tornar uma referência no que tu faz, o jogo começa a ficar mais interessante para ti. Deixa eu te dar um exemplo, por exemplo. Todo mundo já passou por aquela situação, logo no início, que tu tá ali na academia, alguém passa por ti e fala: tudo bom, Guga? Como é que funciona para fazer personal contigo? Quanto custa? E aí tu vai lá, fala o teu preço, e a pessoa fala: tá bom, vou dar uma pensada. E aí tu depois vai lá e fala assim: não, mas dá pra gente fazer um desconto, dá pra negociar, dá pra não sei o quê. Por medo de perder aquele cliente. Quando tu faz isso, tu tá deixando claro pro cliente que tu tá inseguro e que tu não tá no controle da negociação. É tipo mais ou menos, claro, tá? Salvo as devidas proporções, tá? Só fazendo uma conexão aqui. Cliente, para pedir desconto, ele é igual cachorro quando sente o cheiro do medo e morde. Entende? Se o cliente conversa com vocês e sente em vocês essa insegurança, fica muito claro para ele que pedir um desconto é uma boa estratégia e que vocês vão sim dar o desconto porque não estão em condição de perder ele como cliente. Então ele sente o cheiro do medo, ele sente o cheiro da parte de não estar preparado para entrar numa negociação. E como personal trainer, vocês precisam se colocar na posição de serem uma empresa.
Vocês precisam ter ações estratégicas, vocês precisam começar a estudar a parte de negociação e de vendas para ficar cada vez melhor e começar a ganhar mais dinheiro com isso. Então, voltando para o nosso assunto da multa. Guga, tu acha que desconto é uma multa que tu aplica em ti mesmo por não saber apresentar o valor do teu serviço? Lembra que eu falei que depende. E agora eu vou explicar o sim e vou explicar o não. O sim é muito simples. Vamos supor que alguma pessoa me pergunta quanto eu cobro, eu falo o valor, tá? Vou usar aqui valores aleatórios, só para ficar fácil da gente fazer a linha de raciocínio, né? Então a pessoa chega para mim e fala: Guga, quanto custa para fazer personal contigo? Custa R$100 por sessão de treinamento. R$100 para mim tá pesado. Tu consegue dar um desconto para mim? Porque se tu me der um desconto eu fecho. Aí tu, com medo de perder o cliente, vai lá e fala assim: não, beleza, a gente consegue fazer aí por 70. Aí o cara fala: não, 70 para mim tá tranquilo, pode ser, beleza. Se aconteceu nesse formato, sim, vocês se multaram. Por que vocês se multaram? Porque vocês simplesmente baixaram o preço do serviço de vocês para tentar fechar com um cliente que vocês não têm uma ideia certa de quanto tempo ele vai treinar, se ele vai ser um bom cliente, se ele vai ser um cliente que vai ser bom pagador. Vocês não têm informação nenhuma em relação a esse cliente. Quando que não é uma multa? Quando que isso deixa de ser uma multa e aí o desconto entra como uma parte estratégica do negócio de vocês. O mesmo cliente chega para mim e pergunta: Guga, quanto custa para fazer personal contigo? Custa R$100 por sessão de treinamento. Só fazendo um parênteses, tá? Eu nunca responderia essa pergunta assim como eu respondi para vocês, tá? Mas isso a gente vai deixar para um assunto, para um outro vídeo. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, tem um vídeo aqui no canal sobre os erros que o personal comete na hora de vender o seu serviço. Dá uma olhada lá já tem também bastante sugestão para que vocês melhorem isso, tá? Mas, Guga, quanto custa para fazer o personal contigo? R$100 por sessão. Cara, R$100 para mim tá bem pesado. A gente consegue melhorar esse valor? Tu consegue me dar um desconto? Aí eu mudo a minha forma de pensar e a forma de conversar com o cliente. Eu vou chegar assim: cara, olha só, existe sim a possibilidade da gente melhorar o valor para ti, mas aí é o seguinte, eu consigo fechar por R$80 a sessão, só que tu precisa fechar comigo um plano de 6 meses ou de 1 ano. E aí eu, como personal, escolho se eu quero fazer de 6 meses ou de 1 ano. E chego para ele e falo: vamos supor que a gente vai fazer de 1 ano. Então, cara, eu consigo melhorar para R$80 a sessão de treinamento, só que eu preciso que a gente feche um pacote de 1 ano para valer a pena para mim. Aí para de ser a questão da multa de vocês. Por quê? No fim das contas, o que aconteceu? A gente também baixou o nosso valor. Na situação A, eu baixei o valor. Na situação B, eu também baixei o valor. Só que tem um ponto específico que me faz voltar para o jogo e tá no controle da situação, que é o seguinte. Na primeira, eu simplesmente baixei o valor com medo de perder o cliente. Na segunda, eu troquei a redução de valor pela fidelidade dele por 1 ano. E essa fidelidade de 1 ano faz com que eu tenha mais tranquilidade para saber que durante 12 meses eu vou ter aquele valor garantido caindo na minha conta. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem enxergar como o mesmo desconto sai de uma posição de estou me multando, estou baixando meu valor para não perder esse cara, para uma categoria de estrategicamente eu estou fazendo um jogo muito interessante para mim, que é diminuir a falta de estabilidade que a gente tem no mercado do personal. Por quê? Porque eu sei que esse cliente de personal, ele não vai chegar mês que vem e vai dizer assim: Guga, mês que vem eu não vou mais treinar. Entende? Porque a gente fez um combinado e ele contratou um plano de 12 meses de treinamento comigo. Guga, então tu tá me dizendo que se eu quiser acabar com a falta de estabilidade, se eu quiser poder dormir todas as noites com a cabeça tranquila, sabendo que o meu faturamento não vai sofrer uma redução ao longo do ano, eu consigo fazer isso? Consegue. Se tu entender que estrategicamente isso é interessante para o teu negócio, se tu é aquele personal trainer que fala assim, perder um cliente, parece que o mundo vai desabar,
perder um cliente e tu começa a ficar depressivo porque tá perdendo cliente, ou então tu sabe que se 2 ou 3 clientes teus no final desse mês falar que não vão renovar contigo, 30% do teu faturamento vai reduzir, tu vai te apertar, tu não vai ter como pagar as tuas contas e aí tu vai perder o sono e tu não vai ter tranquilidade para trabalhar. A ideia de fidelizar o cliente com planos semestral e anual, ela é muito interessante. Ela se torna algo muito inteligente. Tá, Guga, mas como que eu penso nisso? Como que eu faço para pensar? Bom, primeiro ponto que tu precisa pensar é o seguinte: tu precisa ter clareza de quanto tu custa para ti mesmo ao longo do mês. Tá? Eu vou fazer matemática básica para a gente não se perder aqui, beleza? Vamos pensar no seguinte: teu custo de vida por mês são 5 mil reais. 5 mil reais tu paga todas as tuas contas da casa, tu consegue abastecer teu carro, ir no supermercado, consegue ainda guardar uma graninha, então 5 mil reais para ti fazem todo sentido. Beleza? Beleza. O que a gente pode pensar? Vamos eliminar esse sofrimento de não saber se no próximo mês tu vai ter dinheiro e faz planos anuais até fechar o valor de 5 mil reais. Se tu cobrasse 500 reais por mês de cada aluno, os 10 primeiros clientes que tu pegar, tu poderia oferecer o plano anual com um valor diferenciado. Por quê? Porque aquele valor diferenciado no somatório dos 10 alunos já pagaria todo o teu custo de vida fixo. Beleza? E aí tu tá sabendo que durante esses próximos 12 meses, as tuas contas, pelo menos, elas já estão tudo pagas. Elas estão todas garantidas. O que tu conseguir captar mais de cliente já é lucro para o teu negócio. O que tu conseguir melhorar a tua carteira de clientes também é muito mais negócio para ti. Só que tu vai dormir todos os dias com aquela tranquilidade de saber que, não tenho perigo de perder muitos clientes ao longo do mês, porque já fechei plano anual com os 10 que pagam todas as minhas contas. Um outro ponto também relacionado aos descontos é que se tu for olhar, se tu pegar uma listagem de todos os teus clientes, se eu pegar uma listagem de todos os meus clientes, se a gente avaliar a fundo essa questão dos clientes que nos pediram desconto ao longo do tempo, a gente vai perceber que geralmente os clientes que mais fazem exigências e que mais pedem desconto também são os que mais nos incomodam, os que mais vão tirar o nosso sono e o que mais vai estar sempre procurando alguma sarna para te incomodar. Então, é muito importante vocês entenderem que, cara, se tu estiver precisando muito e se isso for fazer muita diferença no teu financeiro, dá desconto, faz o que tiver de fazer para, primeiro, tu ter tranquilidade, paz de espírito para poder pensar, beleza? Ficar sem conseguir pagar as contas é algo que vai tirar o teu sono e não vai deixar com que tu desenvolva todas as tuas habilidades. Então, o primeiro ponto, cumpre o combinado e concede dinheiro para estar com as tuas contas pagas. Agora, tá com as contas pagas, tá tranquilo, tá aumentando tua autoridade, tá tendo mais procura, teu ticket já tá mais alto do que a maioria da galera da tua academia, aí tu começa a repensar. Aí o desconto passa a não se tornar algo tão interessante para ti. Porque é bem o que a gente enxerga no mercado. Vou contar um relato para vocês. Há alguns anos atrás, 10 anos atrás aproximadamente, a Fê tinha recém-nascido, ela estava com 1 semana de vida e apareceu um tumor na minha perna. E eu fui em vários médicos e tudo mais, até que me indicaram um cara que era especialista, que era o cara mais foda no assunto aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu liguei para o consultório desse cara e quando eu perguntei pro cara, eu falei, eu queria saber como é que funciona, os valores da consulta e tudo mais. E aí o meu convênio é tal, e aí a secretária dele falou, o doutor não trabalha com convênios, todas as consultas dele são particular. E era uma facada, literalmente. Mas aí eu falei assim, cara, o cara é a principal referência no mercado para esse assunto. É óbvio que 2 coisas vão acontecer. Uma, ele vai cobrar caro. E 2, ele não vai dar desconto. Por quê? Porque todo mundo quer treinar, e eu na época queria consultar, com o cara que era o mais apto a tratar minha perna para que eu ficasse com o menor número de sequelas possíveis. Então, quando eu entendi que ele era um cara
muito bom no que fazia, o que eu fiz? Abri a carteira e paguei a consulta particular dele sem chorar desconto. Por quê? Porque ele se posicionava como uma autoridade e que me deixava com uma clareza absurda, que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então, a partir do momento que vocês começarem a mudar o posicionamento de vocês, começarem a se colocar no mercado como uma autoridade. Tá, Guga, tu tá falando em me tornar uma autoridade, me posicionar no mercado de uma forma diferente. Beleza, como que eu vou fazer isso? Bom, dentro do nosso mercado, o que mais vai aumentar a tua autoridade é entregar resultado. Quanto mais tu entregar resultado para as pessoas que te contratarem, mais autoridade tu te torna. Vou te dar outro exemplo muito simples. Há alguns anos atrás, a minha esposa ganhou o desafio da balança da revista Boa Forma. A revista Boa Forma lançava um desafio e o desafio era o seguinte: as 4 mulheres do Brasil inteiro que eliminassem mais peso em 12 semanas ganhariam uma viagem para Angra dos Reis, para o Clube Med de Angra dos Reis, com tudo pago pela revista, sairiam na revista, toda uma função, beleza? E a minha mulher entrou na competição. Ela falou, vamos fazer só pra gente usar de estímulo e tudo mais. Beleza. Resumo da ópera. A minha mulher teve um resultado fenomenal. A gente nem ia enviar as fotos dela pra revista, enviamos no último dia para dizer que a gente, vamos enviar para título de, descargo de consciência, a gente vai enviar. Enviamos. Qual foi a nossa surpresa? A minha mulher, meses depois, recebe uma ligação dizendo que ela havia ficado não entre as 4, mas como primeira colocada no Brasil inteiro. Ela eliminou 13 quilos em 12 semanas de treinamento. E aí, lá na revista, no Clube Med, ela deu a entrevista lá pro pessoal e tudo mais, e falou meu nome. E meu nome apareceu na revista. Não precisou mais nada. A partir do momento que a revista da minha mulher saiu nas bancas, a gente comprou a revista, a gente botou na rede social as fotos de antes e depois dela e tudo mais, um monte de pessoas começaram a me procurar com base na foto que viu da minha esposa, porque queriam resultados semelhantes. Então, o meu nível de autoridade aumentou a ponto das pessoas pararem de pedir desconto e simplesmente pedirem se eu conseguia algum horário na minha agenda para dar atenção para elas. Entende? Esse é o poder da autoridade. Esse é o poder de entregar resultados. Contra resultados não tem argumento. Então, se vocês entregam resultados, posicionem-se como autoridade. Eu sei muito trabalhar com isso. Eu sou muito bom nisso. E aí a parte do posicionamento, parte de se tornar especialista nisso, é no sentido de vocês entenderem que vocês podem trabalhar com todos os públicos, não tem problema, mas vocês têm que ser especialista em uma coisa. Vou usar aquela boa e velha pergunta, aquele comparativo que vocês já ouviram 1 milhão de vezes. Mas ouvir 1 milhão de vezes e entender, absorver aquilo é diferente. Quem ganha mais dinheiro no mercado dos médicos? O clínico geral ou o especialista? Cara, a vida toda vai ser o especialista. Só que aí dentro da nossa profissão, a maioria dos personal trainers atua como clínico geral, porque faz de tudo. E tá tudo certo fazer de tudo. Agora, se vocês não se tornam especialistas, se vocês não aumentam o nível de autoridade de vocês, se vocês não se posicionam no mercado como pessoas fodas em resolver um determinado problema, a chance é que vocês não vão ter uma boa comunicação, ela não vai ser assertiva com o público que compraria o produto de vocês, e aí vocês vão passar a vida inteira reclamando que a nossa profissão é desvalorizada, vocês vão passar a vida inteira reclamando que o CREF é o problema da vida, vocês vão passar a vida inteira reclamando que as blogueiras roubam o lugar dos profissionais de educação física. Não é isso. Tem coisa pior. Dá para piorar? Dá para piorar. Atire a primeira pedra quem nunca olhou e falou assim: o problema da desvalorização da nossa classe é aquele personal que cobra mais barato. Ele fica se prostituindo, ele prostitui a profissão. Já ouviram isso? E assim, pode falar bem a verdade aqui pra mim, estamos só eu e tu aqui na tela. Tu também já pensou isso e verbalizou em alguma vez na vida essa desgraça? Guga, tu tá dizendo que eu falei isso? Tô dizendo, sabe por que eu tô dizendo? Porque eu também já pensei assim.
E tá tudo bem pensar assim, a minha cabeça era diferente naquela época. Por isso a importância de continuar estudando, evoluindo, porque tu muda a forma de pensar. Tu já parou para pensar que o cara, o personal, ele tem que ter direito de cobrar o valor que para ele é justo pelo trabalho dele? Então, se tu quer cobrar R$100 e o outro personal tá ali do lado cobrando 20, tu precisa parar de xingar o cara que cobra barato e entender que a tua falta de estratégia é muito pior do que o baixo preço que ele tá cobrando. Como assim tu tá falando que... Como assim, Guga? Traduz isso para mim. Simples. Cara, tu não perde um cliente para um personal de R$20. Sabe por que tu não perde um cliente para um personal de R$20? Porque um cara que contrata o personal de R$20 nunca vai pagar R$100 para ti. A tua falta de posicionamento, a tua falta de estratégia, a tua falta de gerenciamento do teu negócio te colocou numa posição de disputar um cliente com um cara que cobra R$20. E o cara que está querendo pagar R$20, é óbvio que ele não está querendo entender qual é o valor agregado do que tu está entregando. Ele está querendo preço. Então deixa ele ir lá pagar os R$20 pro cara que cobra R$20, porque tu está perdendo tempo e devia estar buscando a galera que está disposta a pagar R$100 pelo teu serviço. Lembra que existem 3 principais tipos de cliente, beleza? O cliente super motivado, que é esse cara que todo mundo está querendo pegar, beleza? É o cara que sabe que precisa do serviço e ele está procurando. Só que, um ponto fortíssimo nele, todo mundo está disputando esse cara, então ele sabe que existe uma grande demanda de profissionais querendo captar ele, então ele vai sim fazer o jogo de, quem me der mais desconto eu fecho. Tem o cliente levemente motivado, que é o cara que sabe que precisa do serviço, mas ele não está procurando. E aí a função de vocês é criar conteúdo de relevância para ele, para que ele olhe o conteúdo e diga assim, opa, porra, isso aqui que o cara falou aqui no vídeo faz sentido para mim. Vou ver o que ele faz. E aí a pessoa começa a se interessar pelo teu trabalho. E tem o cliente não motivado, que é o cara que não sabe que precisa e não está procurando. Só que o não motivado é o cara que está mais disposto a pagar caro pelo serviço. Só que sabe por que vocês não buscam esse cara? Porque ele é muito mais complicado de captar. Vocês preferem muito mais pegar o super motivado que vai pagar pouco e vai pedir desconto, porque é mais fácil. Dá menos trabalho pegar um cara super motivado do que um cara não motivado. Só que o super motivado é aquele cara que está na pilha. Ele quer pagar menos e ele vai treinar ali no verão e quando der uma esfriadinha, ele vai ser o primeiro a pular da barca e te abandonar. Já o cara não motivado é o cara que paga caro, é o cara que no final ele vai entender a importância do teu serviço e é o cara que vai treinar o ano todo contigo. O que eu mais tenho aqui dentro do meu estúdio são clientes não motivados. São clientes que eles brincam todos os treinos reclamando o tempo todo. Mas a brincadeira deles é verdade. Não é prazeroso para eles estar treinando. Eles não gostam, mas eles já entenderam a importância disso para o futuro. Então eles treinam. Entende? Eles são não motivados. Eles não levantam de manhã e falam assim, porra, que felicidade, hoje eu tô louco para ir lá fazer um treino. Não estão. Mas eles vêm, eles raramente faltam. São ótimos pagadores, são fiéis. Tem cliente aqui dentro do estúdio há 13 anos. Entende? Dá mais trabalho para buscar? Dá. Exige de vocês muito mais dedicação? Exige. Exige de vocês um posicionamento mais claro sobre no que vocês são foda? Exige. Vale a pena? Porra, vale muito a pena. E é isso que eu tô falando para vocês. Vocês ficam reclamando de brigar por desconto, de ter que dar desconto, de não ter que dar desconto, quando vocês estão brigando com o público errado. A falta de clareza de com quem vocês querem trabalhar faz com que vocês disputem qualquer pessoa que fale, tô pensando em contratar um personal. Só que tem cara que vocês olham, tem cliente que vocês olham e falam assim, esse cliente não é o meu perfil de cliente. E tá tudo certo.
Só que vocês não têm essa clareza de entender assim, ó, cara, quem que é o meu público ideal? Meu público ideal é o cara que vai me dar trabalho, sim. Então, por isso eu preciso me portar de forma mais profissional, tanto no presencial quanto nas redes sociais. Meu público ideal é o cara que gosta de entender um pouco mais sobre o que a gente está fazendo. Então, não é só videozinho de treino. Eu preciso de vez em quando trazer informações traduzidas para uma linguagem mais leiga, mas que para o meu cliente ele olha e fala, nossa, não sabia dessa informação, eu preciso fazer isso. Tudo isso dá trabalho. E aí, eu volto para aquele vídeo anterior que eu falei para vocês que existe aquela sigla do POD, né? Que significa planejamento, organização e disciplina. A gente vai falar isso a vida toda. Se vocês quiserem ter um negócio online, a vida toda isso vai pesar. Se vocês quiserem construir um negócio que possa render 2, 3, 4, 5, 15, 20 mil reais por mês no digital, vocês precisam desses 3 pontos específicos para fazer com que a coisa ande. Então, se tu tá cansado de atender das 6 da manhã até as 11, 11 e meia da noite, se tu tá cansado de ser o último a chegar nas jantas dos amigos e tudo mais, eu te sugiro fortemente que mude a tua perspectiva. Para de correr atrás de tentar lotar a tua agenda e começa a pensar na possibilidade de entender um pouco mais do digital e criar produtos que possam ser vendidos de forma online. E essa ideia de não lotar a tua agenda é algo também levemente polêmico que a gente vai discutir num próximo vídeo. Eu vou te mostrar no próximo vídeo porque que a ideia de lotar a tua agenda é muito ruim. Então eu espero que dentro de tudo que a gente conversou aqui, tu entenda que sim, o desconto ele existe, tá? Sim, o desconto é necessário. Sim, os clientes vão pedir desconto para ti. Agora, vai da tua habilidade de entender o processo de vendas para trocar o desconto que ele está pedindo por fidelidade e parar de se incomodar de tipo, esse mês perdi cliente, mês que vem não sei se eu vou ter dinheiro para pagar as contas e tudo mais. Segundo, geralmente os clientes ficam pedindo desconto porque percebem em ti o cheiro de não estar seguro na hora de negociar. E aí eles vão usar e abusar da tua falta de segurança. Terceiro, para de reclamar do teu personal, colega lá do lado, que dá desconto pra caramba e que cobra pouco, porque o problema não tá no cara que cobra pouco, o problema tá em ti, que não sabe se posicionar, não agrega valor ao teu serviço e tá disputando o cliente errado com o personal errado. Entenda que existem tipos de cliente e tem o cliente que vai querer comprar o personal mais barato e ele tá no direito dele. E, por último e não menos importante, entende que assim, ó, ficar só reclamando da vida, ficar reclamando do CREF, das blogueiras, do cara que cobra barato, porra, não vai te levar para lugar nenhum. Bota uma coisa na tua cabeça. Tu é responsável pelo teu sucesso. E tu também é responsável pelo teu insucesso. Se der certo, palmas para ti. O mérito é todo teu. Se der errado, o mérito também é todo teu, porque são as tuas atitudes que fizeram que as coisas acontecessem daquela forma. Foi a forma como tu gerenciou o teu negócio, foi a forma como tu te colocou no mercado, foi a forma como tu te posicionou. Tudo isso conta para que em algum momento as coisas não deem certo para ti. E a culpa é tua. Só que tu não precisa morrer assim. O intuito desse monte de vídeo que eu estou postando aqui no meu canal é te mostrar que existe sim um mercado financeiramente muito atrativo para o personal trainer. Só que ele não vai cair no colo de vocês. Vocês precisam fazer por merecer isso. Então, se vocês fizerem todo dia a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo sempre. Então, cada vídeo aqui, eu estou trazendo algumas ideias para vocês, para que vocês, no mínimo, deixem eu plantar uma sementinha na cabeça de vocês de falar assim, talvez isso faça sentido. Pô, será que isso funciona? Eu queria testar isso na prática. É simples. E aí, porra, tem um monte de coisa que a gente vai botar aqui de conteúdo que vai ajudar ainda mais. Mas, tipo, abre tua cabeça. Para de reclamar da vida, para de reclamar de CREF, de blogueira, de tudo mais. E entenda que o CREF, as blogueiras e o personal, eles não vão resolver o teu problema. Quem vai resolver o teu problema? Só tu. Só tu.
E esses vídeos que eu estou fazendo aqui sirvam de ferramenta para te ajudar a enxergar formas de resolver os problemas que estão te incomodando. Beleza? Então, vou ficando por aqui e a gente se fala no próximo vídeo.